Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Agora ouviremos a palavra do Senhor com o pastor Clemente. Aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor, aleluia. Aleluia. Damos graça pela tua presença. Glória a Deus. Sentimos a tua presença, Senhor, maravilhosa nesse lugar. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Damos Jesus, aleluia, Senhor. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 3. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória, glória, bendito. Glória. Nome de Jesus. Aleluia. Sabendo que tu estás conosco. Amém? Amém. Daniel ainda está aí? Bem, Jesus. Livro de Daniel, capítulo 3. Depois de Ezequiel. Nós vamos fazer a leitura em alguns versículos deste capítulo, tá certo? Começando pelo versículo 1. Vamos fazer a leitura. Aleluia, Jesus. Ajuda aí, Pablotas. Amém. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensagens a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, o arauto do rei gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha de fogo ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Agora vai lá para o versículo 15. Então eu lhes darei mais uma chance. Se vocês prostrarem e adorarem a estátua de que fiz, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha ardente,
O Deus a quem servimos pode nos salvar. Aleluia. Sim, Ele nos salvará de suas mãos, ó Rei. Glória a Deus. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó Rei, Aleluia. que jamais serviremos aos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Versículo 28. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Glória. porque ele enviou o seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Glória a Deus. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia. Portanto, faço hoje este decreto: se qualquer pessoa, não importa a raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele será despedaçado e sua casa transformada num montão de escombros, porque não há outro Deus capaz de livrar desta Glória maneira. a Deus. Aleluia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amado Deus, soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, Faz a obra. nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, meu Pai. Aleluia. Nesta oportunidade, Senhor, estou diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra, meu Deus, que é santa, pura e perfeita. E Aleluia. peço, ó meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós nesta oportunidade. Abençoa a tua igreja, nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, de toda ação maligna, que todo levante maligno seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas que o poder do teu Espírito Santo esteja no meio da tua igreja nesta manhã, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E graças a Deus. Jesus. Aleluia. Podemos tomar assento, meus amados irmãos e irmãs. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia. Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus. Irmãos, vocês não perguntaram, mas eu vou falar. A diaconisa foi levar os resultados de exame no médico, tá? Tá tudo bem, saúde com ela, graças a Deus. É um exame que ela tinha feito. E aí ela marcou com a médica hoje e ela foi levar lá para mostrar. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos nesta manhã olhar para este texto da palavra de Deus, depois da gente ter estudado a lição bíblica sobre os distintivos da unidade cristã ou do povo. Nós vamos olhar para a vida de 3 jovens nesta passagem da palavra de Deus, em que eles estavam diante de um rei com sede pelo poder, cego e louco. Nabucodonosor era um homem embriagado pelo poder. Algum tempo atrás nós estudamos uma lição e nós falamos a respeito deste personagem bíblico, em que ele, louco pelo poder, embriagado pela fama terrena, ele não respeitava ninguém que estava, nação nenhuma que estava à sua volta, até que chega quando eles conquistam o reino do sul, Judá, e destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, leva para a Babilônia muitas e muitas pessoas, cumprindo aquilo que Deus tinha falado sobre o cativeiro na Babilônia. E ele constrói o seu império com sangue, pela força da espada. E ele, além de ser o conhecido da época, um dos maiores reis, ou o rei mais temido da época, ele chega à loucura de querer ser adorado. Ele não se contentou em ser reconhecido como o maior rei da época, mas ele queria ser adorado.
Ele sentou-se sobre a síndrome de querer ser dono do mundo. E não se contentou de a Bíblia dizer que ele era o cabeça de ouro. Na estátua, na interpretação de Daniel, diz que ele era o cabeça de ouro. Agora, o texto do capítulo 3 diz para nós que ele constrói uma estátua e coloca numa planície e quer que todos adorem a estátua que representava ele. E da mesma forma que prostravam adorando a estátua estava adorando a ele também. E aí, quando a gente olha para esta atitude de Nabucodonosor, o poder dos tiranos esbarra-se diante, meus amados irmãos, da fidelidade dos servos de Deus. O poder dos tiranos sempre encontra limite nas pessoas fiéis a Deus. No Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos, enviados por Jesus Cristo já de um tempo para frente, eles disseram assim uma seguinte frase: importa obedecer a Deus do que aos homens. E esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se você tiver um filho ou um neto aí, dê sugestão de nome para eles. Mas aqui são nomes babilônicos. O nome deles mesmo na língua hebreia, dos hebreus era Israel, Isaías, Azarias e Ananias. Né, irmãos? Amém? Estou certo? Então esses três jovens, diante da música tocada na Babilônia, esses três jovens uma nota no meio daquela música. Porém, uma nota contrária àquela música que estava sendo cantada ou tocada. Que música que era essa? A música de servir a um rei cegamente. Eles destoam diante da mensagem de Nabucodonosor. Por quê? A verdade que eles defendiam era inegociável. Eles estavam obedecendo e servindo ao Deus de consciência limpa. Eles preferiram a morte do que ser infiéis a Deus. Estavam prontos para morrer. É o tema da nossa mensagem também. Estar prontos para morrer. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Pergunta para o irmão do lado aí: está pronto para morrer, Diaconisa? Está pronto para morrer, irmão? Quero não. Amém. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam. E olhando para este texto, nós podemos observar 5 partes. E a primeira é a prova. O perigo de Nabucodonosor levou de querer ser Deus. Como eu disse, ele não se contentou ser o rei mais conhecido, mas ele queria ser adorado. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, que quem deve ser adorado é Deus. Lá no deserto, Jesus falou da seguinte forma: adorarás somente ao Senhor. Diante da revelação da soberania e triunfo de Deus na história, ele vem para humilhar aquele que se exalta. Nabucodonosor institui aqui nesta circunstância a adoração à personalidade. Ele institui lá na Babilônia a adoração ao rei. E todos os seus súditos precisavam prostrar e adorar. Era uma nação, era um povo, era uma população escravizada pela consciência. Ou seja, ele escravizava para se consolidar no poder. Era uma ação totalitária de Nabucodonosor
pela força, não era pela lealdade, não era pelo argumento, mas era pela força. E as pessoas se dobravam com medo, por medo. Por isso que eu fiz a pergunta: está pronto para morrer? Estamos prontos a morrer? A adoração era por terror e não por amor. O Deus a qual eu sirvo, irmãos, o Deus a qual você serve, a qual nós servimos, nós adoramos a Ele por amor. Glória a Deus, aleluia. Ele não chega diante de nós e coloca uma espada na nossa cabeça, no nosso pescoço e fala: você tem que me adorar. Porém, Ele deixa um texto escrito para nós. Ele coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. Amém, glória a Deus. Não é por força. Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Nabucodonosor prova e mostra uma inquisição bárbara para que a adoração fosse compulsória. Uma religião opressora, um rei opressor, totalitário, truculento, intransigente. E ele prova a vida desses 3 jovens. Amém. E eles, vai dizer no texto para nós aqui que eles não vai fazer uma tese de defesa de Deus. Ele vai dizer apenas: se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar das suas mãos. Ele não fala para Deus o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer. Ele fala: se Deus quiser. Mas o texto, irmãos, traz para nós, além da prova, ele traz uma acusação. Os caldeus tinham sido poupados, os caldeus tinham prosperado, tinham sido organizados, tinha pessoas importantes, tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros hebreus que estavam lá, os de destaque são esses 4. Eles organizam muitas coisas que a Babilônia não tinha organizado, mas eles acusam os 3 jovens. Por quê? Porque o rei falou: aquele que não dobrar, aí eles vêm diante da música que era tocada, todo aquele povo presente ali se dobra, e tem 3 lá no meio que está do mesmo jeito. Aí vem alguém lá e diz: diante da música tocada, de todos os instrumentos que é usado, diante da estátua que o Senhor construiu, que Vossa Excelência construiu, tem 3 aí que não fazem caso de ti. Irmãos, esses 3 eram os mais fiéis no reino da Babilônia, diante de todos os acusadores. Porque no final do capítulo, na leitura que fizemos, diz que eles foram elevados a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia, ou seja, eles estavam em cargos de confiança e era fiel àquilo que determinava, mas alguém diz: eles não fazem caso de ti. Os acusadores dos 3 jovens, eles não queriam informar do que estava acontecendo, eles queriam a destruição. Isso porque eles foram constituídos de cargos de confiança. E aí onde que entra uma circunstância terrível na vida daqueles que estão sobre a face da terra: a inveja. E inveja ela tem em todo lugar. E ela começa lá no céu. Um ser conhecido como Lúcifer, que era o anjo de luz, querubim da guarda, andava entre as pedras esfogueadas, até que se achou pecado no seu coração e Deus o expulsa ele do céu. Porque ele falou: vou chegar e vou sentar no lugar de Deus. Ele já estava lá no céu, ele já adorava a Deus, ele já tinha regalia, mas ele queria um pouco mais. Os acusadores dos 3 jovens da Babilônia tinham, mas eles queriam
um pouco mais. E a inveja, irmão, ela provoca contenda, a inveja provoca briga, a inveja provoca morte, desastre, separação. E as pessoas fiéis a Deus entendem que fidelidade é questão inegociável. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da vida. Esses 3 jovens entendem, ou entenderam, que agradar a Deus era mais importante do que preservar a vida deles. Glória a Deus. E a lição principal para nós é: o livramento não é o livramento milagroso, mas a forma que eles tocaram aquele assunto. Os 3 jovens têm coragem de discordar de todos. Os 3 jovens estavam preparados para morrer, mas não estavam dispostos a pecar. Transgredir ou pecar na vida daqueles jovens não fazia parte do vocabulário deles. A fidelidade deles era inegociável, eles não faziam troca. Porque Nabucodonosor falou: ao som do toque de todos esses instrumentos, vocês precisam se curvar. Nabucodonosor não fez outra proposta para eles: se vocês se adorar, eu vou colocar vocês no carro mais alto. Se vocês adorar, vocês vão ter um pedaço de terra maior, vocês vão governar, vocês vão liderar por outras províncias maiores. Não, Nabucodonosor falou: se não adorar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Esta era a proposta. Mas eles não barganharam com Deus, eles não barganharam com Nabucodonosor, mas eles permaneceram fiéis porque era uma questão inegociável. Glória a Deus, aleluia. Glória. Mas a nossa fidelidade, falando para nós, a Deus, nos levará à fornalha de fogo também, irmãos. Nos levará à prisão. Quantos cristãos hoje não estão nas prisões espalhadas por este mundo afora? Nós estudamos nas lições nos trimestres passados, nas lições passadas, das pessoas que se convertem ao cristianismo, aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, e tem que manter a sua fé em Cristo em segredo para preservar a vida da sua família, para preservar o pouco de alimento que ele tem, o trabalho onde ele vive, no país, estou falando dos países onde ele vive, está na fornalha de fogo também. A fidelidade nos leva à cova dos leões, a fidelidade nos leva a ser rejeitado, a fidelidade nos leva a sermos excluídos. Nosso compromisso não é com o sucesso, mas o compromisso do cristão é com a fidelidade a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. Quantos e quantos não têm seguido as pressões como medo da fornalha? Quantos cristãos não têm seguido as pressões com medo da fornalha? Porque o mundo já é a própria fornalha ardente. Eu tenho que fazer porque eu não quero ser ridicularizado. Eu não posso ser desprezado. Os que são fiéis a Deus são chamados de retrógrados. Hoje você acredita, você é a irmã lá que acredita na Bíblia, né? A irmã que canta lá na igreja. Quero conversa com ela não. É o irmão chato. É o crente chato. E muitos vão cedendo à pressão para não pegar esses rótulos. Mas os 3 jovens são chamados e eles manteram-se fiéis a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque eles não cuidaram da opinião pública. Porque a opinião pública naquele dia que estava errada diante de Deus. E talvez eu e você, nós precisamos ter o mesmo cuidado. Cuidado com a opinião dos outros, porque talvez a opinião deles esteja errada. Terceiro, firmeza.
Como eu disse, eles não foram chamados para ser advogados de Deus, mas eles testemunharam. Veja aí no versículo 18, 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Meu Deus. Olha, eles disseram: nós não vamos nos defender, mas o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Se ele nos livrar, sim, ele nos livrará de suas mãos ao rei. E aí no 18: mas ainda que ele não nos livre, Glória a Deus. queremos deixar bem claro ao rei que jamais serviremos a seus deuses e adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui estava cantando o hino que a gente canta, irmão. Se Deus fizer, Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus, aleluia. 2000, anos 2000 estamos cantando, mas os 3 jovens já cantavam lá na Babilônia. Se Deus fizer, me ajuda aí, irmão. É Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles manteram firmes. Eles não entraram em discussão infrutífera. Não, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que não, se Deus fizer, Deus vai fazer. Se Deus não fizer, está feito. Amém, Jesus, aleluia. Eles apenas testemunharam. Glória a Deus, aleluia. Nabucodonosor tenta intimidá-lo, mas ele não defende a reputação de Deus. Os 3 jovens demonstram lealdade quando são promovidos e também quando são provados. Por quê? Porque quando eles saem de Jerusalém, levados por Nabucodonosor, na primeira leva, por volta do ano 586, eles foram levados como escravos. Eles foram levados para passar a ver serviço pesado, para ser tirados de Jerusalém. Mas quando chegar lá, o Espírito Santo bota uma luz em cima deles, e Nabucodonosor olha e fala: esses homens têm algo diferente. Vou botar eles aqui para ver o que vai dar. Aí eles é fiel. Aí eles é provado, eles continuam sendo fiel. Aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Você, irmão, deve ter uma fé sem arrogância. Eu já vi história de muitos. Se eu encontrar o diabo pela frente, eu piso no pescoço. Se ele for encontrar o diabo pela frente para pisar no pescoço, ele vai sair correndo, porque dizem que é feio. Eu nunca vi, nem quero ver. Só ver uma pessoa endemoniada, você já sabe como que é a cena. E aí vai dizer assim: encontrar um líder lá, eu vou pisar no pescoço. Não vai nada, irmão, deixa de besteira. Deixa de arrogância. Eles não disseram assim: a nossa agenda aqui é agradar a Deus. Eles não decretaram: eu não aceito, está amarrado, eu rejeito, eu repreendo. Eles não determinaram nada naquele dia. Eles simplesmente disseram: ainda eu confio em Deus. Glória a Deus, aleluia. E você sabia, irmão, que nem sempre é da vontade de Deus nos livrar do fogo? Sabia disso? Sabia que nem sempre é da vontade de Deus livrar os seus filhos dos padecimentos? Você deve ser fiel. Eu devo ser fiel a Deus. Amém. Não por aquilo que Deus faz, Meu Deus. mas eu devo ser fiel a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. Aleluia. A religião dos jovens na Babilônia não era um negócio. Aqueles jovens tinham uma fé no Deus único. Hoje, as pessoas buscam a Deus por causa das dádivas que Ele dá. Olha, eu vou lá no tal lugar, lá no Braz. Eu vou lá no Braz porque eu vou passar debaixo das oliveiras que vem lá de Israel. Vou passar a mão nas pedras que vem lá de Israel, porque eu vou prosperar.
Irmão, você pode fazer tudo isso. Se Deus não quiser que você prospere, você não vai prosperar. É Deus. Ah, eu vou passar pelo vale, porque o vale está iluminado e Deus vai me iluminar na minha vida. Se Deus não quiser, não tem luz na tua vida não. Você deve fazer o que é certo, o que é direito, e deixa as consequências nas mãos de Deus. Nossa função é ser fiel, é estar preparado para a morte e não administrar o resultado. Paulo disse: estou preparado tanto para a morte quanto para a vida. Paulo diz assim: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo olha para a circunstância e diz: já estou sendo oferecido como oferta de libação, porque o dia da minha partida está chegado. Mas a coroa da justiça está guardada, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Vai ser ele, vai estar preparado. É deixar que as consequências Deus vai cuidar. Precisamos continuar crendo em Deus, apesar das circunstâncias. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que a gente quer que o céu seja nesta terra, mas não é. A Bíblia diz que o mundo vai daqui para pior, não vai melhorar. Mas em quarto lugar, olhando para o texto, nós encontramos a libertação. Nabucodonosor está cheio de fúria, e ele, furioso, fica descontrolado. Ele desafia a Deus, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Tinha alguém jogando lenha lá dentro e outro balançando o fole para aquecer. Mas ele manda atar os 3 jovens e jogar no fogo. E o texto no versículo 21 diz que, ao serem atirados na fornalha, os que levaram os 3 jovens foram imediatamente mortos também. Eles morreram, os que levaram os jovens. Deus não nos livra dos problemas, mas Deus quer te livrar, irmão, no problema. Olha para você entender o que eu estou dizendo. Deus não nos livra do problema, mas nos problemas. Deus não impediu que Nabucodonosor nascesse. Deus não impediu que ele crescesse, que ele fosse criado na família real, que ele se tornasse rei. Deus não impediu que ele fosse a Jerusalém, levasse o povo, destruísse a cidade, destruísse o templo. Deus não impediu que a fornalha, os tijolos, a fornalha fosse construída. Deus não impediu de que a madeira fosse trazida para colocar na fornalha e que o fogo fosse aceso. Deus está sereno. Deus não impediu de que a fornalha fosse aquecida mais vezes. 7 vezes o texto diz. Deus não impediu de que alguém fosse lá, fabricasse a corda, levasse lá para amarrar os 3 jovens. Deus não impediu de que desse uma outra oportunidade para eles se curvarem. Não, Deus não interviu em nada. Porque Deus queria fazer a coisa grande lá na Babilônia. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aí quando os 3 jovens é amarrados, levados e jogados na fornalha, quando eles estão caindo lá dentro, a única coisa que vai queimar é a corda. Glória a Deus! Aleluia! Eita, Deus poderoso! Aleluia! 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 Deus! Aleluia! Porque Deus queria naquele dia lá na Babilônia transformar o instrumento de morte em instrumento de livramento. Aleluia! Aleluia, Jesus! O fogo libertou os 3 jovens da corda e Deus libertou os 3 jovens do fogo. Porque, irmãos, quando os nossos recursos acabam, nós encontramos recursos no homem que está dentro da fornalha, no quarto homem, e ele anda e passeia no meio da fornalha, e ele vem para o teu encontro para te livrar.
para estar conosco na hora mais difícil das aflições que passamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele está conosco. Aleluia. Nas provas, nos vales da dor, na solidão, na perseguição, no luto, na fornalha, na morte, na doença. Ele é o quarto homem. O livramento no fogo é a estratégia de Deus. Glória a ti, Jesus, aleluia. Foi Aleluia. lá que Deus mostrou para Glória, Nabucodonosor glória, contato, glória. intimidade e comunhão com Deus. Que não há fornalha ardente que possa destruir o povo de Deus. De João, o último discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho, as 3 cartas do livro do Apocalipse. Diz os historiadores que ele foi amarrado e jogado dentro de um tacho de azeite fervendo e não sofreu dano nenhum. Aí falou: já que está assim, vamos botar ele na ilha de Pátio, que era uma colônia penal do Império Romano. Lá ele vai ficar isolado do continente, do mundo, e ninguém vai falar com ele. Deus desce lá e fala. Por quê, irmão? Porque ele diz assim: ó, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a sua fornalha hoje? O quarto homem pode vir ao seu encontro e livrá-lo. Qual é a tua fornalha, meu amado irmão? Quando você honra a Deus, Deus o honra. O mesmo rei que ficou transtornado com a ira contra eles, agora o reconhece e diz: eles servem ao Deus Altíssimo. Quando você é fiel, o nome de Deus é exaltado. O mesmo rei que pensou: nenhum Deus poderia livrar os jovens das minhas mãos, agora está bem dizendo e reconhecendo que não há Deus que o possa livrar igual ele. Deus foi glorificado pelos servos, e os servos que estavam ali servindo na Babilônia foram promovidos a cargos ainda maiores na província, porque quem exalta é Deus, irmão. Por isso vale a pena, por isso é importante. E aí toda vez que eu olho para esse texto, eu lembro dessa passagem, ó: o Deus a quem servimos pode nos livrar. Aleluia. Se Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei, mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos a Ti e a Teus deuses. Deus promove. Muitos homens, mulheres de Deus já passaram pela fornalha, foram provados diante do Deus Todo-Poderoso, ou também diante de circunstâncias onde estavam vivendo. Os 3 jovens do texto aqui de Daniel capítulo 3, desses 30 versículos, eles foram provados na Babilônia. Mas eu já preguei aqui sobre Abraão, que foi provado também. Deus fala para ele: Abraão, agora eu quero Isaac em sacrifício lá no Monte Moriá. Aí Abraão fala: tá bom, eu vou lá. Jacó foge da casa dos pais, depois de enganar o seu irmão, o seu pai, por aconselhamento da sua mãe, ele vai para a casa dos seus parentes. E aí 20 anos depois ele volta e ele tem uma luta com o anjo, e ele diz assim: eu só saio daqui depois que me abençoa. Aí o mesmo Jacó tem um filho, e esse filho cresce e é de forma especial, diferente dos outros irmãos. Ele é vendido e é mandado para o Egito. Ele fica no Egito, vai para a prisão. Lá na prisão Deus visita ele. Ele torna governador do Egito. Davi
O filho esquecido que vivia no campo, Deus o chama de lá para tornar-se o maior rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Pedro está no cárcere e a igreja insistentemente ora intercedendo por ele para livrar ele da espada, o qual estava determinado que aconteceria semana seguinte. Ele passa também pela fornalha. Eu disse há pouco de João na ilha de Pátimo. Todos experimentaram, irmãos, a presença consoladora e libertadora do quarto homem aqui de Daniel capítulo 3. Se coloca em pé. Graças a Deus, Jesus, aleluia. Quero dizer para você, irmão, Aleluia, Jesus, aleluia. o quarto homem Aleluia. sempre vem. Oh, glória. Glória a Deus, O aleluia. quarto homem está presente. Oh, glória. Oh, Deus. Se os teus recursos terrenos acabarem, olhe para o quarto homem da fornalha de Daniel capítulo Oh, 3. glória a Deus. Ele está conosco. Aleluia. Ele caminha no meio do fogo. E este fogo pode ser a dor. Este fogo pode ser a doença. Este fogo pode ser o abandono. Isaías diz que pode a mulher que amamenta esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de você. Oh, aleluia. Pode ser a solidão. Nós vivemos no mundo hoje com mais de 8 bilhões de pessoas, mas se você for lá no lugar aqui em São Paulo, no local mais movimentado de gente, você sozinho lá, você vai se sentir só. Você vai sentir solidão. Não é porque tem milhões de pessoas à sua volta que você está acompanhado, não, irmão. Você pode se sentir só. É, Deus. Mas o quarto homem, ele vem ao teu encontro no momento do luto. Quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, até os inimigos reconhecem a majestade dele e dão glória a Deus. Quando Deus nos promove, Aleluia. quando saímos da fornalha, saímos dela mais forte e mais próximo de Deus. Por isso, a pergunta que eu fiz lá no meio da introdução, que deu título para o tema da mensagem: você está pronto para morrer? Porque Paulo disse: estarei guardado para a ressurreição. Então, meus amados irmãos, Aleluia. que eu e você venhamos viver esta palavra de Deus, na certeza de que, como esses 3 jovens tiveram naquele dia, se Deus quiser, se Deus nos livrar, Glória a se Ele Deus. não nos livrar, ó Nabucodonosor, nós não te serviremos nem adoraremos a estátua de ouro que me levantou. E Deus livrou eles. Aleluia. E Deus pode nos livrar também. Glória a Deus, aleluia. Fazer uma oração de aplicação da palavra. E depois a gente ora por imposição das mãos pelos irmãos. Amém, meu Deus. Querido Deus, Aleluia. soberano Pai, Aleluia, Deus. Sua palavra, Senhor. nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. E a Tua palavra, meu Deus, tem poder para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, apenas o instrumento nas Tuas mãos que transmitir a Tua palavra para a igreja, Senhor. Mas, ó Pai, Glória, meu Deus. Para o Deus da glória. peço, meu Deus, que o Senhor aplique esta palavra na vida dos meus irmãos Glória a Deus. e das minhas irmãs, meu Pai. Glória, aleluia. Conhece, Senhor, o íntimo de cada um. Nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos. Aleluia. Eu suplico a Ti, meu Deus, misericórdia sobre nós, meu Pai. E peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a viver a Tua santa palavra como esses 3 jovens viveram naquele dia. Nessa caminhada, Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Que o Senhor está do meu lado. Aleluia. Porque o Senhor diz lá no Evangelho Escritura do teu servo Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias da terra. Assim como o Senhor esteve naquele dia lá na Babilônia, junto com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles caíram lá no fundo do fogo, o Senhor estava lá dentro. As nossas lutas, as intempéries da vida que enfrentamos, Senhor, eu tenho a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero orar por você, por imposição das mãos. Quero te convidar a vir à frente. Quero convidar os presbíteros, diaconisa, para nos ajudar. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua família. Amém? Enquanto a gente ora, enquanto a gente intercede por esses irmãos aqui, nós vamos também adorar ao Senhor com o grupo de louvor. Nossa,